4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Quatro Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Começa pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas que recebem mais que o salário mínimo como benefício. Vem aí a liberação de parte do FGTS e a economia também na expectativa do dinheiro. E já que o assunto é liberação de dinheiro, atenção, Fundo PIS, para quem tem até 60 anos de idade, também o dinheiro está sendo liberado. A Unimar inicia a semana de Biofarma e profissionais da área de biomedicina e farmácia serão nossos convidados também ao longo desta semana. Ainda como destaque, você tem veículo placa final 7 nesse mês de setembro, é mês do licenciamento. Começa a Semana da Pátria. Unimar realiza a Semana de Nutrição. E no momento em que o momento social é muito complicado para a população, um projeto de empreendedorismo social está sendo considerado modelo em Marília. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. A Unimar, a Universidade de Marília, dá início à sua 10ª semana de Biofarma, envolvendo os cursos de biomedicina e farmácia. Os convidados para o evento, ao longo desta semana, serão também nossos convidados aqui no estúdio. Paulo Roque Obrelli Neto. Boa noite. Boa noite. Quem é o Paulo Roque? Bom, sou farmacêutico, tenho doutorado na área de Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá e pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela USP de Ribeirão Preto. Bem, o seu tema no evento da 10ª semana de Biofarma? Iremos conversar aí com o pessoal sobre boas práticas de prescrição farmacêutica. Bem, esse é um tema atualíssimo. E aí, Paulo? Sim, desde 2013, com a publicação de uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, a 586, que regulamenta a questão da prescrição de determinados medicamentos pelo profissional farmacêutico também, seguindo uma tendência mundial. O Brasil, vamos dizer assim, não inventou isso, é algo que já ocorre aí em vários países, profissionais não médicos prescreverem determinados medicamentos. Bem, o que então prevê a regra atual aqui no Brasil? Bom, todos os farmacêuticos eles podem prescrever medicamentos que não exigem a apresentação de prescrição médica para sua dispensação. No caso, os MIPs, como são conhecidos, os medicamentos isentos de prescrição. Então, todos os farmacêuticos podem prescrever. E também medicamentos que exigem prescrição médica em determinadas situações, como se o farmacêutico já possui uma especialização na área clínica, comprovada junto ao Conselho Regional de Farmácia, e possui um protocolo de colaboração com algum médico para ele poder estar prescrevendo esses medicamentos em determinadas situações. Até então, como era? Até antes dessa modificação da regra, como era? Bom, na verdade, antes dessa resolução, a 586 de 2013, o farmacêutico, vamos dizer, legalmente não existia nenhum amparo para ele poder estar prescrevendo qualquer tipo de medicamentos. O que ocorria de uma certa forma velada, aí, vamos dizer assim, era uma indicação, mas sem nada por escrito, nada documentado e nada regulamentado e legalizado. Bem, e na atualidade, então, essa regra está funcionando, realmente está sendo cumprida à risca? Tem existido algum tipo de atrito
farmacêutico, médico, conselho de farmácia, conselho de medicina? Você comenta, Paulo. Bom, esse atrito, vamos dizer, ele ocorre aqui sim, e não é novidade. Em todos os países onde os governos foram ampliando o leque de prescrição para outros profissionais, já é algo meio esperado, né, que os médicos não se sentissem confortáveis antes, algo que era privativo deles, de repente outros profissionais, como enfermeiro, farmacêutico, está podendo fazer isso. Então, por exemplo, Canadá, Reino Unido, países que já fizeram isso há anos antes do que ocorreu aqui no Brasil, sofreram isso, e aqui no Brasil também tem-se esse debate aí de, vamos dizer assim, o médico não achar algo interessante, na maioria das vezes, que outros profissionais também prescrevam medicamentos. Bem, o Brasil é um campeão mundial na automedicação. Uma medida como essa também ajuda a combater o hábito do brasileiro da automedicação, até educar a população nesse sentido, Paulo? Sim, o exemplo do Reino Unido, eles verificaram que mais de 20% das consultas médicas eram para tratar problemas de saúde autolimitado, que são resfriado, alguns tipos de dores, algo que não precisa de um diagnóstico médico preciso para se fazer o tratamento. Então, se consumia um tempo grande dos médicos lá do Sistema Público de Saúde do Reino Unido, o governo então decidiu ampliar para que farmacêuticos e enfermeiros pudessem atender o paciente. Então, os dados que eles têm de lá conseguiu facilitar o acesso do paciente ao tratamento e diminuir a automedicação, porque dele tinha uma porta de acesso mais rápida do que o consultório médico. Então, por exemplo, ele ia na farmácia, o profissional habilitado iria avaliá-lo e prescrever medicamentos, ou então, quando identificava que era uma situação que precisava da avaliação do médico, encaminhava. Então, eles conseguiram acelerar o acesso dos pacientes a esses medicamentos, reduzir a automedicação, diminuir gasto com consulta médica, porque, vamos dizer, essa população era atendida por farmacêuticos, enfermeiros, e saía algo mais barato. E a resolução dos problemas, as taxas dos estudos que foram realizados foram taxas bem interessantes. Então, vamos dizer assim, aqui no Brasil, até o Conselho Federal de Farmácia usa muito, vamos dizer, citar esse exemplo aí do NHS, do Reino Unido, como algo que motivou a publicar essa resolução. Prescrição de medicamentos. Mais algum destaque, Paulo? Eu acho que, vamos dizer assim, todos os profissionais não médicos têm que entender que isso é uma oportunidade, mas também é uma grande responsabilidade, né, prescrever medicamentos, e que o ato da prescrição ele não é um ato isolado, né, ele vai estar inserido dentro do contexto do cuidado. Então, todas as outras etapas de coleta e organização de dados, avaliação do paciente, elaborar um plano de cuidados que daí pode envolver uma prescrição, devem fazer parte. Então, não ficar só nessa de achar que agora podemos prescrever, então é só a prescrição. Não, a prescrição é uma etapa dentro do cuidado. Bem, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, profissional de farmácia na atualidade, a carreira do farmacêutico, inclusive na questão saúde pública. Você comenta. Bom, hoje em dia, a profissão de farmácia é uma profissão aí que tem várias áreas de atuação. Então, desde a área de saúde pública, onde eu atuo, que é um campo aí que está sempre em expansão, essa parte de cuidado, né, a farmácia clínica, que cada vez mais nós vemos hospitais contratando profissionais para desempenhar esse serviço, e as áreas já clássicas aí, né, como as análises clínicas, que sempre permanecem fortes, a parte de indústria de medicamentos, né, o país cada vez mais inovando nessa parte, questão de cosmetologia, né, o farmacêutico é um profissional que atua nessa área, também na área de estética, né? Então, na parte de alimentos. Então, posso dizer que hoje em dia, vamos dizer assim, o mercado para quem é farmacêutico está, vamos dizer assim, polvorosa, e as opções são muitas. E uma carreira que a gente observa, está se modernizando. É isso na prática, não, Paulo? Sim. Recentemente até estamos passando aí por mudanças na matriz curricular, né? Saiu uma nova diretriz nacional curricular, justamente para atender essa nova demanda de profissional que o mercado está exigindo.
Muito bem. Obrigado, Paulo. Ao longo desta semana, a 10ª semana de Biofarma, dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Unimar, os convidados para palestras do evento serão também nossos convidados especiais aqui no estúdio. Destaque do momento: mercado financeiro aumenta para 0,87% previsão de crescimento do PIB, que é o crescimento da economia para esse ano. Mesmo assim, um crescimento tímido demais, abaixo de 1%. A balança comercial tem superávit de 3 bilhões 280 milhões de dólares em agosto. Em 8 meses, o saldo positivo é de quase 32 bilhões de dólares. Caixa Federal tem lucro líquido de 7 bilhões e meio de reais no primeiro semestre. É a tal história. Com recessão, mesmo com a forte recessão, a economia brasileira travada, bancos e banqueiros continuam lucrando como nunca. O Bradesco, depois do Itaú e Banco do Brasil, inicia seu PDV, o Programa de Demissão Voluntária. E um detalhe, hein? É na prática o homem sendo substituído pela máquina. Destaques do momento. Bem, a questão do direito previdenciário, o assunto continua sendo a reforma da Previdência tramitando no Senado. Deveremos ter avanços dessa tramitação ao longo desta semana, a Semana da Pátria. A economia que está totalmente dependendo da aprovação da reforma previdenciária. Mas, atenção, cresce e com a informalidade no mercado de trabalho, exatamente pelo aumento do desemprego, cresceu também a oportunidade para motoristas de aplicativos. É o exemplo aqui também em Marília, mas uma novidade que está vigorando: direito previdenciário para motoristas de aplicativos. É uma informação importante. Confira. Há 6 meses, Marcelo deixou o emprego por motivos de saúde. Decidiu se tornar motorista de aplicativo e ser o próprio patrão. A insegurança que sentia por estar na informalidade acabou no começo deste mês, quando o Ministério da Economia abriu a possibilidade de motoristas se tornarem microempreendedores individuais. Marcelo não perdeu tempo. Foi o primeiro a se inscrever. Surgiu a oportunidade do MEI. Quando surgiu, eu logo fui fazer. Porque eu vou ter direito ao auxílio-doença, né, aposentadoria, tudo. Antes, a única alternativa que os motoristas de aplicativo tinham para regularizar suas atividades era trabalhar como profissionais autônomos. Mas, nesse caso, os descontos são bem maiores. Chegam a 11% só com o INSS. Por isso, a opção era quase sempre a informalidade. Segundo o Ministério da Economia, todos os dias 400 motoristas de aplicativo se inscrevem no portal do empreendedor. Quando se tornam MEIs, eles passam a ter direito a todos os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença maternidade. Para isso, os motoristas precisam fazer pagamentos mensais fixos no valor de R$ 54,90. R$ 5,00 são destinados ao pagamento de ISS, o imposto municipal, e o resto vai para a contribuição do INSS, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Com R$ 54,90 ele está regularizado, ele contribui com a sociedade, contribui com a Previdência, contribui com as contas públicas e pode ter a tranquilidade de ser um cidadão incluído no mercado formal. Tá aí, então, como cresceu também a procura pela função de motorista de aplicativos aqui em Marília, essa informação realmente é bastante importante. Fique atento: direitos previdenciários para motoristas de aplicativos. Destaques do momento: INSS começa pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas que recebem mais que o salário mínimo. O pagamento vai até sexta-feira e começa o saque do PIS, fundo do PIS, para quem tem menos de 60 anos, sem conta na Caixa Federal. E outra informação com relação à liberação de dinheiro: dia 13 vai começar aquele calendário para a liberação de parte do FGTS. Pesquisa Datafolha revela: reprovação de Bolsonaro cresce
reprovação e chega a 38%, segundo o Datafolha. Tudo ligado, é claro, ao momento da economia, falta de emprego, dificuldade para o orçamento familiar, aumenta a reprovação do governo. E o governo dependendo da aprovação da reforma previdenciária. E ainda a pesquisa Datafolha revela: Haddad venceria Bolsonaro se a eleição fosse agora. Daqui a pouco você confere. Começa também a semana do curso de nutrição da Unimar. Alunos da rede estudantil visitam o estúdio do Canal 4 para conhecer como é importante a comunicação. A gente volta já já.